E nós estamos estudando, vamos fazer estudos, já estamos fazendo, baseados no livro do Scofield, Manejando Bem a Palavra da Verdade, irmão. Tem? E primeiramente nós estamos estudando judeu, gentio e igreja. Porque quando Deus olha para a humanidade, Ele vê três classes de pessoas. Ele vê os gentios, que são todos os descendentes de Noé, através de Cã, de Sem e de Jafé. São todos os povos, os gentios, que os judeus chamam de Goi, né? Lá na sinagoga, o que não é judeu é Goi, é o gentio. Quando Deus olha para a humanidade, além dos gentios, Ele vê também Israel. Ele vê os judeus. Porque, de acordo com o que nós vimos na semana passada, Deus chamou Abraão, que ainda não chegou aqui, né? O Abrão, que é o Marcelo. Ele chamou Abrão, que era o paizão. Abrão em hebraico é o paizão. O paizão. É o pai grandioso. Hoje é inclusive dia de Abraão. Além de ser dia do Papa, é dia do Abraão também. Você quer fazer um comentário? Gênesis 12. Gênesis 12, 1, 2, 3. É a chamada de Abraão. A chamada de Abrão. Que Abrão significa o paizão. E Deus, a posteriori, lá para Gênesis 15 ou 18, Ele mudou o nome dele de o paizão para pai de multidão. Ele seria pai de muitos povos. Ele que tudo dizia o contrário, né? A esposa dele já era estéril, ele já era amortecido, já era avançada a idade, mas a nação de Israel existe porque Deus quis. A nação de Israel é e tem sido um milagre de Deus. Já começou por um milagre, né? Um homem de 100 anos que teve filho com uma mulher de 90. É um pouco fora do padrão. Tanto é que quando Deus anunciou, eles até riram, né? Essa é boa, Deus, conta outra aí, porque essa foi legal. Né? Imagina a senhora daqui uns 40, 50 anos ter filho. Olha lá, até ela riu, olha lá, é piada. É piada, não é a Sara, isso foi o que a Sara aconteceu. Porque como se diz lá, né, ali no noroeste de Minas, quando Deus veio conversar com Abraão, ela ficou lá atrás da tenda assuntando, né? Ela ficou ali assuntando o que Deus estava conversando com Abraão. E na hora que Deus falou, daqui um ano a sua esposa vai ter um filho. Aí o nome do menino é até Riso, né? Que é esse rapaz aqui, ó. É o Risadinha, né? O Zé Gargalhada. Bom dia. Então, quando Deus olha para a humanidade, Ele vê não somente todos os descendentes de Noé, através de Sem, Cã e Jafé, que são os povos, que são os gentios, mas Ele distingue, Ele percebe, Ele vê também, bom dia aos 20 sentidos, Ele vê também aquela nação que Ele criou, que é fruto da vontade dEle, que é a nação de Israel. E, de uns 2000 anos para cá, tendo em vista que Ele foi rejeitado como Messias, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, né? Depois das 69 semanas, o Messias foi cortado e não teve nada do que ele tinha de direito. Deu um pico de decibéis, né? Face a sua rejeição, aí quando a gente abre, porque o livro de Mateus é um livro fantástico. No livro de Mateus, como os irmãos muito bem devem saber, cada um dos evangelhos teve um propósito. O livro de Lucas teve o propósito de apresentar o Senhor Jesus Cristo como o homem completo, perfeito, né? O último Adão, o segundo homem. Em contraste com Lucas, que apresenta o Senhor Jesus como o homem completo,
que nos substitui, que substitui a todo o homem, João apresenta o Senhor Jesus Cristo como o divino escondido, o Senhor Deus, mas que se revela à humanidade. Ele mostra a divindade de Cristo, que aliás é um livro fantástico. O livro de João tem diálogos ali fantásticos. E se Marcos apresenta o Senhor Jesus como aquele que vem para servir, Mateus apresenta o Senhor Jesus como rei, como Hamashia ben Davi, o Melech Israel, né? O Melech, o rei de Israel. Então, o livro de Mateus, que segundo a tradição foi escrito em hebraico para os judeus, para que eles viessem a crer que Jesus é o Messias, ele vem apresentando o Senhor com todas as suas credenciais. A primeira coisa que ele mostra é a carteira de identidade, é o capítulo 1, né? Já pensou se na nossa identidade viesse assim, seu Amâncio? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, filho de Judá, filho de Tamar, filho de Erzon, filho de Aminadab. Haja papel. Haja papel. Mas era a identidade da época. Vinha toda a carta genealógica. Então ele se apresenta como o legítimo Hamashia ben Davi, o Melech Israel, o rei de Israel, porque ele é descendente de Abraão, então ele pode cumprir a promessa, e ele é descendente de Davi, então ele pode se assentar no trono, porque ele está se apresentando como rei. Aí várias evidências o Espírito Santo usa. O escriba Mateus, porque ele era escriba, ele era escritor, ele era contador, e como contador ele tinha que saber escrever, né? Pelo menos fazer conta. Ele usa as habilidades escrivinísticas de Mateus para apresentar uma série de comprovações que davam a Jesus Cristo o direito ao trono. Ele, além de ser descendente de Abraão e de Davi, ele é aquele que foi anunciado pelo precursor que tinha sido profetizado em Malaquias, que é João Batista, né? Ele tem o testemunho do Pai e do Espírito Santo pelo fato de que no momento do seu batismo, não somente uma voz, que é a voz do Pai, fala dos céus, esse meu filho amado em quem me compraz, como o Espírito Santo, na forma visível, corpórea de uma pomba, repousa sobre ele. Então ele tem o duplo testemunho das outras pessoas da Trindade. Ele se qualifica por não ceder às tentações, né, às quais o primeiro casal cedeu, sendo que Adão e Eva cederam. Parece que está meio falhando. Sendo que o primeiro casal cedeu à tentação do inimigo num ambiente ideal. Num ambiente ideal, que foi lá dentro do Éden, com tudo da mãozinha, né? Tudo tranquilinho. Tinha a bananeira, tinha o pé de piqui. Provavelmente tinha pé de piqui lá. Tinha o pé de manga, então estava tudo na mão, tudo tranquilo. E o primeiro casal conseguiu falhar. O Senhor Jesus, apresentando as suas credenciais que lhe davam direito ao trono de Israel, ele foi tentado, não com um pé de manga, um pé de banana e um pé de piqui do lado, mas 40 dias, 40 noites, sem comer nada e no deserto. Não tinha folhinha lá para ele esconder, para ele ficar lá, né, na hora do calor, não. Foi uma coisa very hard, né? Foi dificílimo. E ele passou nesse teste. E quando ele retorna, aí, depois dele ter sido aprovado nos primeiros testes, né, ele passou no Enem da fé, aí sim ele ingressa na universidade do ministério, e no capítulo 4, lá no versículo 23, aí ele começa a pregar. Mas ele prega o evangelho do reino. Ele faz o anúncio de que o reino está próximo. Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Eu estou beirando implantar o meu governo sobre a terra. E ele vai ser a partir de Sião e a partir de Israel. E Israel, que já vinha sendo preparado por Deus há milênios para participar desse privilégio, eles começaram a criar caso. O povo que era para ser o povo que ia ser os cooperadores dele, aqueles que iam auxiliá-lo, primeiro recebê-lo e depois ser um com ele na ministração do reino teocrático, começaram a criar caso. E ainda que ele tenha demonstrado o seu poder
curou doença de perto, curou doença de longe, expulsou demônio. Ele foi, porque, de acordo com Hebreus, capítulo 2, verso 4, até o 3 é bem pertinente também. Hebreus 2, 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que foi o caso da geração de Jesus Cristo. Eles recusaram a oferta de Cristo, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, que é o que nós estamos lendo aqui, arrependei-vos que está próximo o reino dos céus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aí está falando agora dos discípulos e dos apóstolos. Dando Deus testemunho juntamente com eles, os que o ouviram e andaram com Cristo, e o próprio Senhor, juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Esse era o propósito dos milagres e dos sinais. Perdoados são os seus pecados. Blasfemando aí, só quem pode perdoar pecado é Deus. E Cristo discerniu o que eles estavam pensando. Isso é aquela passagem onde eles descem aquela pessoa que necessitava de cuidados especiais, né? Tem que colocar na linguagem de hoje, né? Não pode falar assim, aquele aleijado. Aquela pessoa que necessitava de cuidados especiais pelo telhado, e Cristo já sabia o que estava no coração de cada um, falou: perdoados estão os seus pecados. Aí o pessoal, nossa, não pode não, porque perdoar pecado é Deus. E ainda que ele já tivesse vindo, já estivesse demonstrando que ele era Deus em carne, o Messias, o Emanuel, aquele que estava profetizado. Isaías falou: Deus vai vir aqui andar com nós. Era previsto isso. Mas eles não perceberam. Para demonstrar que o que ele falava era fato, era verdade, ele falou: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, o rapaz que não consegue andar, levanta, pega a sua cama e anda. Aí o pessoal, tudo indica que de fato ele é o que ele está falando. Ele falou: precisa acreditar que o que eu estou falando é rifle, é verdade? O cego que nunca enxergou, enxerga. Tudo indica que realmente ele está cumprindo as profecias. Aí como diz a Lulu, apelou, perdeu, né? Ele foi dando checkmate na geração dele. Aí eles só tinham uma saída, uma opção. É igual o Ivan já nos ensinou, né? A graça, ela vai te... Lembra de falando isso na escola bíblica? A graça, ela vai te espremendo, até só sobrar uma gretinha lá no canto para você passar. É ali, você vai ter que passar por ali. É assim que Deus trabalha. Ele vem te cercando. Ele foi cercando a sua geração, os seus contemporâneos, né, os judeus, de tal forma que a única coisa que eles podiam fazer era o seguinte: você é o Messias mesmo, dou o braço a torcer, tudo que você tem falado e comprovado que eu falo é verdade pelo que você tem feito, nos rendemos a ti, você é o nosso rei, o nosso Messias. Ele fala: não, você sabe de uma coisa, eu estou chegando à conclusão que você é do capeta, você é emissário do Beelzebu, você está aqui para enganar nós, esse poder que você tem é do inferno. Aí ele falou: bem, então não posso fazer mais nada. Ele até fala isso depois com os discípulos dele: vocês me chamaram de Beelzebu, imagina o que eles vão fazer com vocês. Que ele está falando aqui para nós, né? Imagina vocês então, porque eu fui chamado de filho do capeta. Eu fui chamado de filho de Beelzebu, que o meu poder é do inferno. E Nick, quando ele recebe essa foi a rejeição, está lá em Mateus 12. Aí a partir de Mateus 12, aí, como diz o Rafa, ele parte para o plano B. Aí, ele que falava explicitamente, de uma forma clara para que todo mundo entendesse, aí ele começa a falar na língua do P. Já viu? Aquela linguagem que as menininhas usam no recreio, que elas acham que os meninos não sabem o que elas estão falando.
Elas estão falando, você viu como é que o Zé é bonito? Né? Elas estão ali, aí ele começa a falar na linguagem do P, a linguagem da parábola. Que eu já expliquei para os irmãos. Para é do lado e bolê é jogar. Ele paraboleia, ele joga uma informação que é próxima daquilo que ele quer falar, mas só quem entende a língua do P é que entende, né? Só quem tem o código, que no caso eram os dele. E mesmo assim, quando eles não entendiam, eles tinham esse espaço, e falou, mestre, explica aí, porque eu não entendi não. E ele explicava. Ele começa a mudar o modus operandi dele. Ele que antes falava, chegava uma fenícia, né, uma libanesa, falou, mestre, me cura aí. Eu falei, não, eu não posso. Até meio pesado talvez, mas é porque era da época. Eu não posso pegar o pão dos meus filhos e dar para os cachorrinhos, não. Né? Chama de cadela quase. Né? Eu não posso dar para os cachorros. Mas ela demonstrou, falou, não, mas se cair um farelinho aí da mesa, eu posso lamber ali no chão? Eu falei, olha, a fé agrada a Deus. Ela falou, não, beleza, está concedido o que você pediu. Mas a princípio, ele falava, os irmãos já conhecem os textos, falou, eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não posso pegar o que é dos filhos e dar para os cães. Ele não foi enviado para todas as nações a princípio. Porque ele tinha que fazer um trabalho em Israel para depois, através e junto de Israel, fazer o trabalho no mundo inteiro. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus é alcançar todas as famílias da terra, mas primeiro ele precisa conquistar o Abraão. Ele precisa ganhar Abraão. Ele precisa fazer com que Abraão creia. Né? Se aquele que fala não crê, como é que os ouvintes vão crer? É a síndrome do chinelo que eu falo, né? Isso acontece full time com a gente. O pai descalço falando para o menino, vai calçar o chinelo, menino? O menino olha para o pé do pai, está descalço, e o pai mandando calçar o chinelo. Então não tem jeito. Que é o filhinho do Dexter, né? Lembra lá? O Dexter ensinando o filho a não mentir e ele mentindo. Mas que ele jogou o bichinho dele fora. Isso é para quem segue a série Dexter, não sei se você segue, é muito boa. Mas ele mudou o modus operandi dele e começou a falar para um novo público. E para aquele público que o havia rejeitado, ele começou a complicar as coisas. Ele começou a falar por meio de parábolas para que eles não entendessem, apesar que tinha umas que eles entendiam, e quando entendiam, ficava buzina da vida. Tem certas passagens assim que Cristo vai contar na parábola e os doutores da lei falam, você está falando, isso é para mim, hein? E não era coisa boa normalmente, né? Normalmente era aquela parte negativa da ilustração que aí falou, esse chapéu está cabendo na minha cabeça. Acho que quem está chamando de coisa ruim aí sou eu. Mas ele falava, foi a forma que ele adotou a partir de Mateus 13. Ele começa a partir de Mateus 12. Porque em Mateus 13 é um capítulo fantástico. Absurdamente lindérrimo e profundíssimo e exegeticamente, hermeneuticamente, hiper, super, mega, ultra proveitoso. É fantástico. Que são as parábolas do reino misterioso. Ele começa a ensinar que aquele reino que era para ser implantado assim, papum, né? Era só acreditar que está implantado, ele começa a assumir uma forma misteriosa. Ele começa a assumir uma forma que não estava revelado antes. Uma forma que as escrituras não haviam previsto e profetizado, porque era um plano B. Porque a oferta de Cristo ela foi de boa vontade, foi de boa fé, foi bona fide, né, como os teólogos dizem. E ele chegou e se eles recebessem como Messias, o reino realmente seria implantado. Foi de boa fé que ele ofereceu. Mas a presciência de Deus já antecipava a rejeição. Aí ele começa a comparar o reino de Deus. O reino que era para ter sido implantado de uma forma histórica, né, física e literal, ele começa a falar, o reino vai assumir uma forma diferente agora. Ele começa a comparar com a semente do semeador, com o joio e o trigo, que é isso que a gente vive aqui hoje. Né? Dentro do nome cristão, da cristandade, tem de tudo.
Tem nego que toma veneno e suicida todo mundo junto, que foi lá o Jim Jones. Tem aquele rapaz lá que tem 1 bilhão de amigos no Facebook, que hoje é o dia dele, né? Que é o dia do Paps. Hoje é o dia do pai, né? Tem os testemunhos de Jeová, tem nós, tem os presbiterianos, luteranos, wesleyanos, tem tudo. É uma árvore gigante. Tem de tudo quanto é bicho. Tem cacatua, tem arara, tem pintacilgo, tem pardal, tem de tudo. Tem de tudo. É porque é o meu favorito. Tem o sabiá, né? Nesse reino tem palmeiras onde canta o sabiá. O Palmeiras está na 2ª divisão. Mas então o reino de Deus assumiu a forma de uma árvore gigante. Você não vai querer que depois quem assiste a aula escute sua pergunta? Como é que é? Não tô não. Não. Eu só falei que o líder lá tem 1 bilhão de amigos no Facebook. É imbatível. Então, o reino de Deus assumiu essa forma aí. Essa coisa, né? Disforme. Essa massa de bolo que não cabe na forma. É porque ele compara a uma massa hiperfermentada. Vai ficando aquele... Igual aqueles desenhos que tem aquela coisa, quanto mais coisa come, maior fica. Tem até um filme da década de 50, A Bolha Assassina. Vai tomando aquela coisa disforme, uma árvore toda disforme, cheia de passarinhos de tudo quanto é tipo, uma massa de bolo toda deformada. Tem coisa ruim e coisa boa, tem joio, tem trigo, tem peixe grande, peixe pequeno. Ele faz toda uma comparação aqui, que é outro estudo, Mateus 13. A tal forma que a rejeição só se acentuando e a nação de Israel cada vez se rejeitando mais, a ponto de quando chega em Mateus 16, ele pede a profissão de fé dos discípulos dele. Né? Israel está me rejeitando. Vocês judeus aí que me seguem, os apóstolos, ele faz a pergunta, que diz o povo aí que eu sou? Quem eu sou, lembra? Eu sou rei. Você lembrou? É porque ele é gordinho que você gosta, né? Aquele Jô Soares da meia perna. Só os antigos que entendem essas piadinhas, né? Só quem é velho igual nós. Né? Aí ele pergunta, quem que eu sou? O que eles estão falando aí que eu sou? Eu falo, uns estão falando que você é o... Como é que a doutrina da reencarnação é tão estúpida? Falar que é João Batista reencarnado. Ele foi contemporâneo de João Batista morreu tem 2 anos. Como é que o João Batista já reencarnou nele? Não tem cabimento. Né? O cara acabou de morrer. Eu estava aqui quando ele vivia e morreu, e ele já, de alguma forma, reencarnou em mim aqui, não sei como. Então tem gente aí falando que você é o Elias reencarnado, que você é o João Batista, que você é algum dos profetas, o Jeremias. Aí o Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, ele fala, não, você é a pessoa que era para vir mesmo, o Ramachia ben Davi, aquele que a nação tem rejeitado. Aí Mateus 16, 18, ele faz a seguinte afirmativa, também eu te digo que tu és um caquinho de pedra, que o Pedro significa pedregulhinho, né? É brita, né? Seria brita, não é, Rafaeldes? Quando pega a pedra, explode e transforma num monte de pedra menor, vira uma brita, né? Também eu te digo que tu és uma pequena brita, um pedregulhinho, e sobre esta pedra da qual você foi recortado, porque eu sou o pedrão e você é um caquinho da pedra, porque tem gente aí que interpreta diferente, né? Acha que o Pedro está segurando a igreja inteira. 20 milênios de igreja, não sei, 20 séculos de igreja, não sei como é que consegue. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então observe, porque por incrível que pareça, a Márcia lá da época do instituto, a gente já conviveu com aqueles irmãos que terminam com Riano, né? A gente não pode falar, né? Riano. Eles acreditam que a igreja começou lá em Adão.
Tem gente que acredita que a igreja começou em Abraão. Mas observa aqui que o verbo é futuro. Eu edificarei. É um projeto novo. É algo que eu ainda vou fazer. Né? A nação me rejeitou. O reino começa a assumir uma forma misteriosa. Ele começa a falar de uma forma que a nação não entende. Ele só explica para os chegados dele. E ele começa a investir nessas 12 pessoas, para que a posteriori eles se tornem o fundamento. Lembra lá do estudo de Apocalipse que a gente faz toda quinta-feira, às 20 horas, na casa do pastor Geraldo, lá no bairro Ela é Linda? Ah, não, Herme é Linda, né? Para que eles se constituam os fundamentos, o alicerce, o arrimo, né? O baldrame, né? Aquela coisa firme sobre a qual ele vai edificar a igreja. Então é um plano futuro. Aí, essa igreja, para quem já estudou Efésios, ou para quem gosta de Efésios, ou para quem lê Efésios, sabe muitíssimo bem que a igreja não é judaica e a igreja não é gentílica. A igreja não é uma organização. A igreja não é parede, a igreja não é nome. A igreja, como eu havia falado, é algo misterioso. É algo que os olhos não veem. É uma noiva, é um organismo, não é uma organização. É um organismo, é um ser vivo. É uma mulher, é uma noiva que Deus tem criado e que independe de tempo, que independe de situação geográfica. Nesse exato momento, a igreja de Jesus Cristo, que não é visível, que ela é misteriosa, e que é constituída exclusivamente por aqueles que nascem de novo, aqueles que nascem da água e do Espírito, aqueles que fazem parte de uma nova criação, aqueles que tiveram os olhos despertados pela fé e nasceram de novo, não são aqueles que batizaram, aqueles que tomam a ceia, aqueles que dão o dízimo, aqueles que põem a Bíblia debaixo do braço, aqueles que usam terno. A igreja é formada por aqueles que nascem de novo. Ela se apresenta visível e socialmente nesse exato momento em diversas partes do planeta, através das reuniões do corpo local, que pode ter um nome ou não. Tem igreja que, para fugir disso, até chama de a igreja sem nome. O que acaba tendo um nome, né? A igreja sem nome. Porque o pessoal briga muito por causa de porcariazinha, né? Por causa de minúsculo. Essa igreja, essa entidade, só para terminar o raciocínio, de acordo com Efésios, na realidade é formado por gentios e judeus. Né? Ele fala aqui, em Efésios 2:15, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo, porque a igreja e Cristo são uma coisa só, assim como o marido e a mulher são uma coisa só, para que criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, né? Derrubando a separação que existia entre judeu e gentio. Então a igreja não é judaica, a igreja não é gentílica. A igreja é uma entidade formada por judeus e gentios. Amém. Ok. Nós só pegando carona no que você está falando, porque você citou vários nomes de denominações e nós... E tem mais para citar, né? E você muito bem explicou que a igreja não é uma organização, é um organismo, é composto de todos salvos. E um erro muito gritante no meio desses grupos que estão aí fora é falar que a igreja substitui Israel. Isto jamais. Não. É um grande erro, uma grande mentira. A igreja não substitui Israel. A igreja, as promessas que Deus fez a Israel não se cumprirão na igreja. Então é um povo totalmente distinto, separado. Então 2 povos que é chamado na Bíblia, porque Deus fala, é povo meu, número 1, Israel, número 2, igreja. Um é esposa de Deus, Isaías 54:5,
E outra, a noiva de Cristo, que torna a esposa de Cristo. Dois povos diferentes, distintos. Duas classes, né? Duas diferentes. diferentes. E alguns grupos e alguns livros, precisa ter muito cuidado com alguns livros que nós lemos, né? Inclusive tem livro até que nós achávamos que era confiável e depois, lendo o livro, no meio do livro, falando que a igreja substitui Israel. Isto não é verdade. A maioria da cristandade crê assim. E isso é uma mentira, é uma verdade, é uma inverdade, está certo? Inverdade. É mentira mesmo. É uma mentira mesmo. A igreja não substitui Israel. É um erro teológico gravíssimo. Sim. Bom dia. Bom dia. Estou aparecendo ali, legal. É interessante isso porque é evidente que hoje nós temos o conhecimento total, e não parcial da Bíblia, e poderíamos sim pensar que isso já existia antes. Como você bem falou, Jesus Cristo falou, não, a partir de agora eu edificarei a minha igreja. Evidente que para a visão daqueles que estavam ali com ele, porque é evidente que na chamada de Abrão, na condição de Abrão, em Ur dos Caldeus, que ainda não tinham sido feitas promessas e parará, representava, de certa forma, ou representava a igreja hoje. A gente fecha. Concorda? Não? Discorda? O pastor acabou de falar o contrário. Não, pois é, porque na minha Bíblia ali, que inclusive Ih! Bíblia ruim! Bíblia ruim! Ih! Que Bíblia ruim! Gostei dessa. É bom, entendeu? Ela fala. Eu até vi outro dia um cara falando, um comentarista bem falando assim: nunca em lugar nenhum da Bíblia o nome Israel é aplicado à igreja. Eu até falei, não, é forte falar isso, mas é verdade. Se bem que ainda não, todo mundo entende que não era nem falado nisso ainda. Ele tá meio falhando mesmo. Eu gosto de ver isso aqui porque depois eu quero ver lá em casa. Entendeu? No cabo. Eu sou chato mesmo. Mas e esse comentário é um comentário que está logo abaixo, logo na chamada de Abrão, antes de ser Abraão. É evidente que não faz referência à igreja, mas a gente no total hoje, com a compreensão que nós temos, a gente percebe a igreja oculta lá na época de Abrão. Na realidade, isso é um terceiro passo aqui do nosso estudo. Talvez, não sei se vai ser ainda domingo que vem, mas no outro domingo, que nós vamos repetir um estudo que nós fizemos há 200 anos atrás com o Valdemar e o Lucas, que é o Israel literal e o Israel espiritual. Entendeu? Na realidade, porque eu já tenho até estudado isso com o Rafael, para adiantar para ele, que eu até comentei outro dia ao telefone com o Geraldo Gordo. Abraão, ele tem 3 descendências. Ele tem a D1, a D2 e a D3. Lembra que a gente estava falando? Ele tem a descendência física, que é todo aquele que realmente tem o DNA de Abraão. Ele tem a descendência espiritual, que é todo aquele que crê assim como Abraão creu. E isso pode ser pessoas antes de Abraão, pessoas que fazem parte do DNA dele, pessoas que fazem parte da presente dispensação ou de qualquer época. Porque Deus resolveu pegar Abraão como modelo de fé. Qualquer lugar da Bíblia que você pede alguém que crê, Abraão. Em Tiago, em Hebreus, em qualquer livro, em Atos, Abraão sempre é o grande exemplo de fé. Assim como Jó é o grande exemplo de perseverança, no sofrimento, na tribulação. Então, Abraão, ele tem a descendência física e ele tem a descendência espiritual. É nesse sentido aí que o irmão pode enxergar essa coisa. E ele tem o descendente, que é o grande descendente, que é o Cristo segundo a carne. Que na realidade ele é D1 e ele é D2. É descendente 1 e descendente... Porque ele é judeu, ele fisicamente, DNAicamente, hardwareicamente falando, mas ele também crê, ele faz parte do remanescente, assim como Abraão cria, que é o assunto de Romanos 9, 10 e 11, que é fantástico,
Porque se você olhar de uma certa maneira, Deus falhou. Porque ele prometeu e não cumpriu. Mas não é porque não vai cumprir, é porque o cumprimento está adiado até ele encerrar o plano B dele. A igreja, quando ela é retirada, ele retoma o trato dele com Israel na tribulação. E o Paulo faz aquela afirmativa dele lá em Romanos 9. Nem todo o que é de Israel é de fato israelita. Ou seja, não é só pelo fato de você ter o DNA de Abraão que você é israelita. Aquele que é de fato é israelita é aquele que, além de ter o DNA de Abraão, crê como Abraão. Ou seja, é aquele que, além de ser D1, também é D2. E mesmo aqueles que não têm o sangue de Abraão, o DNA de Abraão, creem como Abraão, entre aspas, ele se torna um descendente de Abraão, porque ele crê de acordo com o modelo de fé que Deus coloca, que é a fé de Abraão. É como que a oliveira brava enxertada na oliveira verdadeira, né? Que é o caso lá de Romanos. É o assunto de Romanos 9, 10 e 11. Não, mas de certa forma você acabou respondendo. É que tem que segurar o fio aí embaixo, a semelhança do comportamento do Marcelo. Não, mas você acabou respondendo o que eu ia indagar e perguntar. Que bom. Não, mas eu vou falar assim mesmo. Mesmo porque a gente já conversou uns 50 minutos ao telefone sobre isso. Né? Não, mas é outra questão. Que o Marcelo falou aí. Mas de uma certa forma você falou que Abraão, né, que ele é o pai da fé. Sim, de todos. De todos. É que está na palavra. Mas de uma certa forma fala que ele é o descendente, né, viria dele, que no caso não é Isaac, né, seria o lá na frente, o Cristo, que é o D3. E a igreja, ela nasceu de Cristo. Sim. Mas de uma certa forma, então a igreja não viria lá de Israel, sim, de Abraão, sim, de Abraão, sim. Por ser descendente. No final das contas, tudo é Israel. Por causa dessa linhagem, Abraão, sim. Isaac, aí veio, tal. Aí Cristo. E daí de Cristo nasceu a igreja, né? Sim. Entendeu? Veio o nascimento da igreja. Mas teologicamente, por que nós estamos estudando judeu, gentil e igreja? Para ajudar os irmãos a entenderem a Bíblia. Porque você não entende a Bíblia sem enxergar essa distinção de que quando Deus olha para a humanidade, ele vê 3 classes de pessoas: o gentio, o judeu e a igreja. Que tem coisas que ele escreve para o gentio, tem coisas que ele escreve para o judeu e tem coisas que ele escreve para a igreja. E se você pegar uma coisa que ele escreveu para Israel e tentar colocar na igreja, dá bagunça, dá confusão, dá erro, e vice-versa. Então, aí é onde eu ia fazer até uma outra pergunta para você. Só aproveitei a deixa do que o Marcelo, né, indagou aí. Mas se nós somos a igreja, por que a gente tem pregações, cultos, estudos, né? Isso é uma dúvida que vem comigo, né? Por que a gente pega coisas do Velho Testamento para se aplicar em pregações e estudos, tá entendendo? Sim. Para aplicar para a gente. Coisas lá, textos do Velho Testamento, Davi, Salmos, Ezequiel, barará, barulho, etc. Para aplicar para nós numa pregação, num estudo. Está entendendo a minha indagação? É uma dúvida assim que... Porque isso faz parte da hermenêutica. A hermenêutica... Mas a noiva não é distinta em relação a Israel? É distinta. É distinta na sua aplicação direta. É distinta na sua aplicação direta. É o que eu acabei de falar. Tem coisas que foram escritas para Israel e que você não pode tomar para a igreja. Tem coisas que foram escritas para a igreja que você não pode aplicar a Israel, na sua aplicação direta. Mas quando você estuda a hermenêutica é a doutrina do estudo das Escrituras. Né? Hermeneuo significa extrair, interpretar, buscar o significado. Né? Então, quando você estuda hermenêutica, tem muitos livros que falam de hermenêutica. Tem na livraria evangélica, tem disponibilizado em PDF, tem ali no Kindle do rapaz. Né? Então, uma das características da hermenêutica, é que eu estou até procurando aqui o versículo, que até a gente, pelo menos, cantava, né? Não canta mais. Tudo que na Bíblia um dia foi escrito, vai nos ensinar. Lembra? Que é do Vencedores. Tem um versículo que fala que tudo que na Bíblia foi escrito para nos ensinar. Não, oi? 1 Timóteo 3,16. Ou seja, tudo que está escrito na Bíblia é proveitoso.
1 Timóteo? Pode ser o segundão. Eu sei que está numa das cartas pastorais aqui. Não, essa daqui é toda a escritura inspirada e útil, que já serve também, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Ou para ensinar, ou para repreender, para corrigir, ou para educar. Mas tem um outro versículo que fala que tudo que na Bíblia foi escrito serve para a nossa consolação. Ou seja, o Espírito Santo pode pegar qualquer passagem de qualquer lugar da Bíblia, mesmo que tenha sido algo que foi escrito para o judeu. Aí é aquilo que eu falei ao telefone com você ontem ou antes de ontem. Ele traz uma iluminação. Ele faz ele pega o texto e aplica especificamente para a situação que você está vivendo, que é o que a gente já estudou aqui, que é rema, logos e rema. Logos é a palavra potencial, que está aqui disponibilizada, mas a rema é aquela palavra que se torna prática na sua vida, que pode vir a se tornar uma prática na sua vida. É aquela palavra, isso já aconteceu com todos nós aqui, você está numa situação e o Espírito Santo ilumina um texto, falando, nossa, isso é exatamente o que eu precisava ouvir. Sim, é a aplicação. Ou seja, o texto, ele se dirige especificamente a um leitor. Ou Israel, ou uma nação que tem profecias que são dirigidas a Tiro, a Fenícia, a Edom, a Moab, que é Líbano, que é o Egito, tem especificamente para Satanás, especificamente para a igreja, mas o Espírito Santo, na sua liberdade, que ele é o autor, ele faz a aplicação de qualquer passagem que ele quiser. Eu converti através de um meio versículo, que foi: amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Já falei isso aqui. Eu fui e falei, poxa vida, eu estou no lixo, porque eu sou Esaú mesmo. Aí o Espírito Santo, com aquele carinha, falou, não, mas você pode ser amado igual Jacó. Vem cá, deixa eu te mostrar Cristo aqui. Aí eu converti. Ele pode usar qualquer passagem. Até da genealogia lá. Aminadab gerou Esrom. Ele nasce de novo. Pode acontecer. Ok. Eu estava pensando ali, e essa semana eu estava pensando exatamente sobre isso. E você falou tão bem sobre a hermenêutica bíblica. Porque, por exemplo, a igreja ela não é judaica, perdão, mas ela é abençoada através do novo pacto, o sangue de Cristo. Sim. Né? A gente pega carona em tudo que é dos judeus, na realidade. Então, nós somos um povo distinto. Agora, com relação à palavra de Deus, por exemplo, toda a palavra de Deus, como foi bem dito, é útil para o ensino, para a correção. Mas, por exemplo, tem promessas na Bíblia que são direcionadas para Israel. Não tem como você aplicar na sua vida. Assim como também, se você abre Jeremias, no início do livro de Jeremias, Ezequiel, os juízos que Deus trará sobre as nações, você abre ali, tentar aplicar aquele juízo sobre Moab, na sua vida, você vai... Mas o Espírito Santo, ele usa todo o texto para clarear, como você usou ali a palavra, iluminar, né, para nos dar realmente direção e gerar em nossos corações convicções que Deus está no controle. Independente de qualquer circunstância, situação que você vive no momento, e o Espírito Santo tem a liberdade de trazer para você como talvez uma ilustração, como talvez para mostrar a fidelidade de Deus, para falar que você não está sozinho, para te advertir, te exortar. Então toda a palavra de Deus ela é completa e é para nosso ensino. Sim. Então, tanto o Velho como o Novo Testamento, eles se completam. O Novo é o complemento do Velho Testamento. Sem o Novo Testamento, o Velho está incompleto. E assim como o Novo sem o Velho está incompleto. Então, a hermenêutica bíblica, que você olha o contexto, olha o texto e o contexto para não ter pretexto. E o Espírito Santo é que vai direcionar você dentro daquele texto que está lendo. Então, agora, com relação às promessas feitas a Israel, são para Israel. Sim. Né? E as feitas para a igreja são da igreja. Quando para que Israel vai lá o pacto abraâmico, que você vai ensinar aqui, sobre a descendência, o pacto palestino sobre a terra, né? o pacto davídico, um rei, um trono, um reino, é diretamente para Israel. Não tem como colocar a igreja dentro desse pacto, dessas promessas. Entendeu? E vão cumprir diretamente com Israel. Porque Deus a guarda do sábado. A guarda do sábado. A gente não comemora sábado, tabernáculo. Então nós vamos ter que fazer templo.
nós vamos ter que imolar ovelha e bode, nós vamos ter que guardar Pentecostes, circuncidar, e vai ter que guardar Pentecostes, vai ter que guardar a festa das cabanas. Nós vamos virar judeu, vamos pôr que par logo, vamos para a sinagoga, vamos sair daqui, ué. É por isso que eu quero aproveitar a oportunidade, e é isso mesmo. Que bacana. Às vezes a gente recebe uma resposta que a gente fica meio assim assado. Olha lá como é que ele faz, ele fica segurando ali. O interessante é realmente a fidelidade que a gente percebe que Deus tem com os seus, tanto judeus como gentios, bárbaros, cita e outros mais. Porque ele, através do seu Espírito Santo, dá esse esclarecimento. Então eu quero agradecer porque de fato Deus tem se mostrado fiel. É claro que a gente não está fazendo test drive com Deus, mas ele responde através do seu Espírito e dá esse discernimento, como bem colocou. Eu gostei daquela parte que você falou que Jesus... Você gosta de tudo. Eu gosto de arroz, feijão, macarrão e pizza e tal. Mas aquela questão, não, eu vou edificar. Eu gostei daquela colocação, ela foi muito clara e esclarecedora nesse sentido. Não quer dizer que minha Bíblia é ruim, não. Minha Bíblia é boa. Pode ser que eu e que... Né, porque às vezes a gente coloca uma coisa... Não, é ótimo. Ali é um comentário assim, né? E parará por ouro. Então eu estou devendo para os irmãos, é capaz, no intervalo eu vou olhar ali na concordância do Rafields, que tem no final da Bíblia, esse versículo, vencedores, já cantou, você conhece, não? Tudo que na Bíblia um dia foi escrito, ou foi para nos ensinar, até nós já ouvimos na sua casa, vencedores é fantástico, vencedores só canta a Bíblia, né? É um conjunto da época da década de 70, 80, muitíssimo bom. O rapaz aqui é músico, deve conhecer o Vencedores por Cristo. E eles cantam esse versículo, eu vou achá-lo, aí eu divulgo aí para os irmãos no intervalo, comendo um biscoitinho. Mas o fato principal é que os irmãos tenham o discernimento de que, ainda que tudo que esteja escrito, que esteja nas Escrituras, possa ter uma aplicação nas nossas vidas, né? Ainda que o Espírito Santo possa usar qualquer passagem de qualquer livro para nos dar uma direção, para nos exortar, para nos puxar a orelha, né? Ontem a minha irmã puxou a orelha do meu sobrinho desse tamanho que ele está precisando. Levou ele lá no canto puxando a orelha, porque ele fez arte, né? E Deus disciplina aqueles que ele ama. Oi? Sim, tipo aquele assunto. Ele pode usar qualquer passagem para qualquer trecho das Escrituras, uma palavra, uma frase, um livro inteiro, para te conduzir situacionalmente, né, dentro de uma situação. Mas, quanto à sua aplicação direta, né, quanto à interpretação de a quem pertence essa mensagem e sobre quem isso vai se cumprir, aí nós temos que ter o discernimento. 2 Tessalonicenses 2,15. Deixa eu ver. Podemos dar uma olhada, né? 2 Tessalonicenses. Não, ainda não é não. É que fala que tudo que na Bíblia um dia foi escrito, o foi para nos ensinar. Eu vou achar ali. Ou seja, ainda que o Espírito Santo possa fazer uso de qualquer porção das Escrituras. Segunda Timóteo. Esse é aquele que toda Escritura é útil, né, e ali tem até um estudo interessante em cima dessa passagem também. Ainda que o Espírito Santo possa usar qualquer passagem das Escrituras para nos educar, nos corrigir, nos conduzir dentro das situações, a sua aplicação direta e específica tem que ser vista pelo contexto. Se ela se aplica a uma nação, a uma pessoa específica, à nação de Israel ou à igreja, para a gente não fazer confusão, porque senão a gente não entende a Bíblia, porque senão cai
nos mais diversos erros que acontecem por aí. E na semana que vem nós vamos dar uma olhadinha mais de perto na igreja. Amém? Nós vamos ver que nós temos muitos privilégios que o judeu não tinha. Que eu até achei que eu ia falar dele hoje, que inclusive é chamar Deus de papai. Meu papai. Né? Nós temos esse privilégio, o judeu não tinha. E nem tem ainda. Né? Amém? Podemos orar? Paizinho amado. Paizinho, tá vendo? Paizinho amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é tão viva, tão eficaz, que o Senhor nos dê a graça de poder respondê-la de acordo com a tua vontade, e que o Senhor dê unção a tudo que for ser feito aqui hoje, para que o teu nome seja glorificado. E porque sem ti nada podemos fazer, que oramos em nome de Jesus. Amém.